todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos aqui falando diretamente de Curitiba para todo o Brasil. 30 graus na capital paranaense, pessoal. Olha que sensacional, irmão. Hoje já foi a corrida, 12 km por saco. E, meu, que delícia. Pensa num dia bom hoje. Como é que tá aí na tua cidade? 40 graus? Eu sei que tem gente que tá com 43 graus aí, São Paulo. Meu, muito bom mesmo. Tô muito feliz que hoje é sexta-feira, pessoal. Sexta-feira. E eu quero, na verdade, dizer para vocês aqui que eu faço parte de um movimento chamado CBMC. CBMC é o Christian Businessman Committed International. Christian Businessman Committee International, uma organização evangélica não denominacional sem fins lucrativos. E hoje vai estar acontecendo uma conferência internacional pelo Zoom. Olha onde a gente chegou no mundo, na vida, pessoal. Então eu quero já dizer para vocês aqui, hoje na sexta-feira, dia 2 de outubro, das 18 até 21 horas, vai estar rolando essa conferência. E o tema dessa conferência é tudo em espanhol, tá? Renovando la mente para liderar el cambio. Como renovar sua mente para você liderar uma mudança. Então você que está com desafios nos seus negócios, você que tem buscado inteligência espiritual para fazer com sabedoria teu ministério, fazer com sabedoria tua empresa, fazer rodar. Então hoje vai acontecer isso aí. Eu coloquei todos os detalhes lá no canal do Telegram. Então se você não faz parte do Telegram, tá lá, Caldits, só digitar no Telegram. Caldits já vai aparecer, é um canal aberto. E a inscrição é muito simples, você faz como é que se fala? Preenche um cadastrinho aqui no linkzinho ali, que vai ser hoje das 6 às 9 da noite e amanhã das 10 da manhã à 1 da tarde. Então são 6 horas e com certeza vai ser muito bom. Olha que interessante, vai estar Jim Fernstall, que é ex-executivo do Wall Street, Jesus Sampedro, autor de liderança, Henrique Cepeda, que é diretor e embaixador dessa Liga de Homens de Negócio, Omar Lehmann, que é a Lehmann Associates Speaker, Jesus Pérez Reina, César Vidal, historiador periodista, Javier Barcia, engenheiro empresário, Edgar Medina, Roberto Bob Tamasi, Alcides Oliveira Pinto, treinador corporativo do Brasil, Haroldo Cordona, Juan Nieto, da Envisionar, Lion Coe, que é consultor de processos corporativos, Roberto Macchia, expert em técnicas de venda. Então, renovando a mente para liderar a mudança. Vai acontecer hoje e amanhã via Zoom, gratuito 100%, e eu recomendo isso. Eu faço parte de uma liga de homens de negócio no mundo, então faça parte disso aí, beleza? E deixa eu chamar aqui o nosso convidado especial de hoje, o Bruno Gaspar. Recebam com chuvas e likes, Bruno Gaspar, pessoal. Bom dia, meu irmão. E aí, tá me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Teu cabelinho tá que tá, hein, mano? Ficou melhor que o meu. O cabelinho? Rapaz, a moça lá mandou bem, bicho. A Angel. Tudo culpa da Angel, pessoal. Você quer uma cabeleireira boa? Gente boníssima fala isso. A Angel. Como que é? Angel Barber. É esse o nome. Angel Barber, aqui no Água Verde. Muito bom. Do lado da moça. O meu, ele tá um pouquinho exagerado hoje. Aqui. Corridinha de boné aqui. Mas, irmão, como é que estão as coisas aí, papai fresco? Tô tudo certo, mano. Feliz da vida, cuidando da Luíse. Tá meio enjoadinha esses dias, fisicamente falando, né? Mas falam que enjoo é sinônimo de bebê saudável, então tá tudo certo. Então, que enjoa bastante. Pois é. Mas vai dar certo, ela tá bem. E a gente tá curtindo essa fase juntos aí, muito louco. Sempre foi meu sonho, né? Desde adolescente. Eu lembro que eu tinha 12 anos, mano. Eu já pensava, quero casar e ter filho. Esse era um dos meus sonhos. E hoje eu vivo esse sonho, graças a Deus.
E que sonho, bicho, com uma mulher top. Eu tô no ministério, eu tenho meu trabalho. E, cara, são coisas que a gente nunca imaginou que a gente... Na verdade, eu imaginava, né? Mas, cara, foi muito rápido, né? Então, mano, Muito bom. é muito top, né? Então, pessoal, esse é o Bruno Gaspar, pastor da Igreja no Cinema, junto com a Luísa, uma das mulheres mais incríveis que eu conheço na Terra. Se chama Luísa Pauls. Para quem lembra, a Luísa é filha do pastor Arno. Tá travando um pouquinho aí? Veja aí se está travando muito. Para mim tá bem bom aqui. Pra Não mim sei também. se pro Bruno tá bom também, mas vamos Pra mim ver tá aí. bom. E pastor Arno esteve aqui sexta-feira passada, exatamente 7 dias atrás. Ele é o sogro do Bruno, fundador da 316 Church e meu pastor. E o Bruno é minha ovelha, como dizem no crentez, né? Eu sou pastor do Bruno, o sogro do Bruno é meu pastor e assim a vida segue de geração para geração, uma geração servindo a outra geração. Eu sou muito grato a Deus por isso, sou grato a Deus porque funcionou. Há uma década e meia que o pastor Arno é pastor da minha casa, pastor da minha família. São 15 anos já que a vida segue e a fidelidade e a lealdade ministerial, elas trouxeram a gente até aqui. Então, se eu estou diante de você nessa mesa, é fruto de um homem lá atrás que começou a semear, semear, semear. Porque olha que interessante, pessoal. A igreja que o pastor Arno me impulsionou a fundar foi justamente a igreja pelo qual a filha dele conheceu o marido dela. Graças a Deus. A gente sempre brinca. Se fosse só pelo Bruno e pela Luísa, já podia ter fechado a igreja faz anos, tá tudo bem. Mas foi no palco da igreja no cinema, né? Foi por conta dessa igreja disruptiva, inovadora, que o Bruno, sendo uma prata da casa da Assembleia de Deus, esse cara aqui é um lar assembleiano, é um dos caras assembleanos que eu mais respeito sobre a terra, um cara assim que se tem um royalty na eternidade de tudo que a gente vai empreender, vai estar lá na conta da Assembleia de Deus. E aí o Bruno se tornou líder de música, acabou se envolvendo muito na igreja no cinema e um dia desses a áurea dele brilhou muito lá do palco e aí ele conseguiu conquistar a mulher da vida dele. Então é muito lindo isso. Isso me emociona porque eu creio que uma geração contará para outra geração as suas maravilhas. E eu já estou preparando, porque de repente vai ser lá na tua igreja que o Taylor vai ver a gatinha dele, Quem entendeu? sabe, né? Quem sabe é Abençoado. lá no seu culto de adolescentes que meu filho vai encontrar a Aline da vida dele. E para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para garantir um ecossistema onde os nossos filhos não precisam sobreviver na vida, mas onde os nossos filhos eles desabrocham como uma flor, no ambiente certo, no lugar certo, com o nutriente certo, plantada no terreno certo, né? Então a gente se responsabiliza por isso. E o Bruno vai estar hoje ministrando aí para a gente uma palavra fresquinha, falando um pouco da experiência dele. Acabou de voltar também numa viagem internacional, morou um período fora, está no período de adaptação, mas já está testemunhando muita coisa boa aqui desse lado da vida. E com vocês, Bruno Gaspar, com a Bíblia na mesa, o Evangelho sem agrotóxico. Isso aí. Que bom. Valeu, Carl. Valeu pela oportunidade. Também é sempre bom estar aqui e também aprimorar, né, a minha oratória, né, como eu sempre falo para você. Eu não sou acostumado a pregar, mas é gostoso a gente falar no tete a tete, que nem você falou, evangelho sem segredos, sem letras miúdas, né? E sim, eu vivi um tempo muito bom fora do Brasil, quase um ano, né? Voltamos em maio, se não me engano, desse ano. Ficamos praticamente 10 meses lá na Califórnia, em Redding. A gente fez a escola da Bethel, BSSM. E, cara, foi muito gostoso. A gente pôde praticar mais algumas coisas que estavam dentro do nosso coração, botar em prática, né, algumas virtudes que já existia dentro da gente. E, querendo ou não, você sempre aprende uma coisa, sempre você está aprendendo algo novo. E, cara, foi sensacional. E, na verdade, o que eu vou falar hoje vem a calhar, né, com essa jornada que a gente teve. Eu quero falar hoje sobre a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu quero falar de algumas lições que a gente pode tirar dessa carta. Apesar dela ser bem pequena, a gente consegue tirar várias lições dessa carta que Paulo escreve para a igreja de Filipos, né? Então,
acredito que vai ser bem válido para vocês que estão assistindo. E eu acredito assim também. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes a gente está no dia a dia, na rotina, no nosso dia a dia, e trabalhando, e aquela loucura, e busca pelo dinheiro, e situações adversas, enfim, são várias coisas, né? Só que a gente precisa lembrar todos os dias de algumas coisas que Deus ele fala pra gente, né? Então, isso é muito importante, por isso que o óbvio precisa ser dito. Porque a gente, às vezes, e quase sempre, a gente esquece. E daí, quando vem uma pessoa para você falar, ó, Deus te ama, daí o cara, ué, como assim Deus me ama? É tão óbvio, né? Só que as pessoas precisam isso da nossa boca, as pessoas precisam ouvir, ver isso na nossa vida. E eu tenho certeza que vai acrescentar. Você pode também ir falando, tá? Enquanto eu vou falando, Carl, você pode ir dando suas anotações. Eu então quero começar ali falando um pouco por que a carta de Filipos foi escrita, como ela foi. Paulo, quando ele escreveu essa carta, acredita que é Paulo, né? A história, ela nos diz que Paulo ele estava preso e acredita-se que ele estava preso em Roma. E o livro de Filipenses, a gente encontra algumas lições. Eu coloquei aqui 3, mas existe bem mais, tá? Eu vou destrinchar sobre elas e daí você fica à vontade, tá, Cal? A primeira aqui, a gente encontra alegria e esperança, tá? É uma das lições que a gente vai ver hoje. A segunda é que tudo que a gente vive contribui para o avanço do reino de Deus. Tudo, tudo, tudo. Seja situações diversas, seja situações boas, enfim, tudo isso, Deus, a gente sendo como filho de Deus e entendendo o nosso chamado, o nosso propósito, tudo que ocorre dentro da nossa vida, baseado nas nossas decisões tomadas junto com o Espírito Santo, vai resultar no avanço do reino, sempre, 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 sempre. E a terceira e última, que eu vou também falar com vocês, é humildade. A humildade, ela resulta na unidade. Então, cara, eu consigo imaginar, Paulo, ele, nessa época aí, devia ser uma época bem tenebrosa, na verdade. Eu não sei ao certo como que eram os romanos, mas eu sei que os caras eram cruel, bicho. E também, ainda mais com um cristão. E Paulo, apesar de ele ter nascido judeu, ele tinha cidadania romana, porque os pais dele tinham grandes posses, eu acredito que eram bem de vida, e compraram a cidadania romana de Paulo. E Paulo, depois de tudo que ele viveu, e depois que ele aceitou a Cristo, depois que ele se converteu, aconteceu várias coisas na vida dele. E uma dessas foram algumas prisões aí no meio do caminho. Cara, agora você imagine Paulo, ele escrevendo essa carta, ele estava na prisão, tá? Não sei, Cal, eu fico imaginando os caras deviam bater nele, deviam torturar ele no meio de todo esse tempo aí. E no meio disso tudo, ele escreve cartas para a igreja de Filipe e ensina e mantém a chama viva dentro deles, né? E a primeira que eu quero falar com vocês é a alegria e esperança. O tema sobre alegria, apesar das circunstâncias diversas que estava vivendo, no caso Paulo, ele nos ensina sobre a alegria de ter Cristo, algo super difícil de colocar em prática na vida real, já que nossa humanidade sempre nos tira para baixo. E é verdade. Cara, eu já tive várias situações diversas na minha vida. O Cal também teve as dele. Eu lembro que ele sempre conta o testemunho dele que antes dele casar, quando ele era jovem, ele morava num cômodo que tinha, sei lá, 5 metros quadrados, Cal. Sei lá, 6. Mano, isso é uma situação diversa, né? Dentre outras várias, né? Só que vocês percebem que hoje eu vejo a glória que existe na vida do Cal, um exemplo, né? E é muito legal a gente lembrar sempre de onde a gente veio, sempre do nosso processo, né? E Deus, ele fala com a gente no meio do processo. Deus, ele fala com a gente no meio do caminho, né? Só que às vezes a gente simplesmente desiste, né? Porque às vezes o processo tá tão árduo, tá machucando tanto a gente, né, Cal? E a gente desiste. Só que eu quero dizer para vocês que estão vendo a gente, tá vendo aqui a live, cara, não desista. Não desista, porque eu não vou mentir para você. Amanhã pode ser um dia ruim e não vamos aqui botar uma almofada, né, na situação. E acontece. Só que a gente precisa estar atento e entender que Deus, ele nunca perde o controle. Deus, ele nunca perde o controle. Pode vir pandemia, pode vir crise financeira, pode vir crise imobiliária. Deus, ele não perde o controle. Ele não perde o controle sobre a sua vida, sobre o seu caminho. Só que a gente precisa confiar nisso. A gente precisa lembrar disso todos os dias,
no nosso deitar, nosso levantar. E realmente isso é difícil. Isso eu falo para mim, isso é muito difícil para mim também, porque, por exemplo, eu voltei dos Estados Unidos e eu trabalhava com meu pai, eu decidi não trabalhar mais. Eu senti que eu tinha que abrir alguns projetos meus próprios, né? Eu e a Luísa. E, cara, é um desafio. Eu abri um projeto aqui, só que a gente é no escuro, né? Então a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, né? Porque o resultado ele não depende da gente, né? E se a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Eu sei que é difícil, só que a gente precisa botar a nossa cabeça. Não, Deus mandou abrir esse negócio, velho. Vai dar certo. Não fui eu que quis, foi Deus que me botou no meu coração e Ele vai cuidar disso. Então, o primeiro aqui, o tópico que eu quero falar com vocês é alegria e esperança. A gente consegue ver alguns versículos aqui em Filipenses, por exemplo, Filipenses 4, a gente consegue ver algumas coisas ali. Eu vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem ver a Bíblia aí. Aqui na Bíblia que eu tenho, tem um subtítulo que diz assim, conselhos. Então, Filipenses 4. Meus queridos irmãos, sinto muito saudades de vocês me fazem tão feliz. E eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço que, por favor, procurem viver bem uma com a outra. Deve ser algumas irmãs que estavam brigadas na igreja, tenho certeza. Então, vivam bem uma com a outra, como irmãs na fé. E essas duas irmãs, você, meu fiel companheiro de trabalho, que é a Timóteo, se não me engano, né, Cal? Peço que ajude as duas irmãs, pois elas, junto com a Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, acham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, cara, Paulo ele escreve tudo isso aqui, estando lá errado, bicho. Ele tava preso, como eu falei, talvez ele apanhava todos os dias pelos guardas, sei lá, era torturado. E ele ainda assim impulsiona a igreja de Filipenses ali para que eles se mantenham firmes, que eles se mantenham alegres. Ele fala até para as irmãs se reconciliarem. Que engraçado, eu falei, ele escrevendo Clemente. Parece uma novela. Mas é engraçado, né? Porque Paulo ele tá numa situação terrível. E se a gente vê pelo lado humano, só com os nossos olhos carnais, não faz sentido ele falar nada disso. Não faz sentido, muito menos ele perder tempo, escrever uma carta e falar para os caras lá que estão no bem bom, ficam de boa aí. Parem de brigar e estejam unidos, se mantenham firmes, alegres. E ele estava preso. E durante a carta, se a gente lê a carta, a gente vê o tanto que Paulo queria estar com eles. Paulo queria demais. Ele fala o tempo todo que ama eles e que ele, toda vez que lembra, que ele está escrevendo as cartas, ele lembra deles, ele ora com fé e ele escreve as cartas com alegria, porque ele lembra do que eles estão fazendo lá, porque ele lembra de como a igreja está avançando em Filipenses. Cara, então esse é o primeiro. Não sei se você quer acrescentar algum testemunho baseado nesse primeiro tópico, Cal, mas esse é o primeiro tópico. Fica à vontade sobre a alegria. Aqui, quando ele fala sobre você que está aí, auxilie ela, está falando com Císigo é o nome do cara. E é interessante que ele fala assim, fale para Evódia e Sintique que elas resolvam as suas diferenças e façam as pazes. É interessante que a alegria e esperança é fruto da diferença superada. Sim. Eu acredito que a gente se torna triste, a gente se torna ressentido, a gente guarda ressentimento porque a gente não sabe compreender diferenças. Exatamente. Eu creio aqui que a igreja ela precisa entender que a maturidade revela a alegria. Quanto mais maduro eu sou, mais capaz de ser alegre.
Porque o que que é alegria? Alegria é aquilo que é tão presente na vida da criança, mas é que é tão frágil. Já percebeu o quanto uma criança consegue, e no mesmo minuto ela consegue chorar profundamente, e no mesmo minuto, quando tem uma outra ação, ela dá um sorriso na mesma Não, hora. você mesmo, você pode. Várias vezes eu via você repreendendo a Melanie e o Taylor, dava um tapa na bunda e chorava. Aí depois você passou 2 segundos, ó, te amo, e vinha abraçar e ficava no teu colo. É assim, né? E a alegria, que nem você falou, a alegria é um estado, né? Você sempre disse pra gente que a gente aprendeu isso, que a alegria é um estado onde a gente se encontra, né? Não é felicidade, né? Não é Porque a felicidade. felicidade ela passa, né? Isso. Começa a chover aqui, eu tô triste. É assim que funciona a felicidade. Só que a alegria não, a alegria é uma linha assim, ela é constante, né, na nossa vida. E essa é a vida de quem entende que é filho de Deus, de quem entende que Deus ele está presente na nossa vida todos os dias. Pode continuar. E é interessante que essa felicidade é um fator externo que afeta a gente. Tem gente que não sabe lidar com a felicidade. Às vezes o estado de felicidade é tão grande que a pessoa ela se empolga a ponto de cometer besteiras, fazer erros. Por quê? Porque debaixo de uma empolgação ela foi lá e comprou. Debaixo de uma empolgação ela foi lá e viajou. Debaixo de uma empolgação ela foi lá e assinou um contrato. E a alegria não. A alegria é um fruto do espírito, que é um estímulo interno que me impulsiona a ser externo, né? Então, a felicidade está fora do ser humano. A alegria está dentro do ser humano. E é interessante que esse texto está dizendo assim, o princípio da alegria é maturidade. Se você quer preservar, proteger a sua alegria, seja maduro. O imaturo, ele logo tem a sua alegria afetada. Se eu não sou maduro, minha alegria está sempre afetada. Então, eu tô alegre, já abatido. Tô alegre, abatido. E daí você fala, cara, mas como que você tá abatido, velho? Porque foi imaturo. E aqui ele está falando assim, ó, fale para Evódia e Sintique que elas se resolvam, que elas resolvam as suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que os seus filhos vivam com ressentimentos. Exatamente. A gente precisa eliminar o ressentimento da vida dos filhos de Deus. Isso. Nenhum filho de Deus é obrigado a viver com ressentimento. E faz mal, né, cara? E a gente não percebe que faz mal até no nosso físico. E a gente e a gente fica estagnado no tempo. E a gente vê todo mundo ao nosso redor avançando e a gente não avança porque a gente está com algum ressentimento dentro do nosso coração, algo que não está perdoado, talvez, alguma mágoa. Isso machuca mesmo. Isso não vem de Deus, né? Isso não é de Deus e não vem de Deus mesmo. Tudo que não traz esperança não vem de Deus. Exatamente. Se você tem um projeto, alguma visão, e se você perceber que não vai trazer esperança, não é de Deus. Porque tudo que vem de Deus, a esperança vem junto. Tudo que vem de Deus, a esperança ela tá atrás. Então isso serve para nossos projetos, isso serve para as nossas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, isso serve para nossos investimentos, isso serve para nossas amizades, isso serve para a igreja que a gente frequenta. Então a alegria junto com a esperança, eu acredito que é uma mistura muito poderosa, né? Que faz a gente avançar cada vez mais. O que você ia falar? Desculpa. E é interessante que a alegria é a fonte de força. Uma pessoa fraca, ela é medida pela ausência da alegria, não pela ausência da competência. Às vezes as pessoas elas se sentem impotentes, elas se sentem incapazes. E o problema delas não é o potencial que ela não tem. O problema dela é a alegria que falta para ela. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a fonte de força. Ou seja, eu preciso força para frutificar. Você precisa de força para vender o teu trabalho. Você precisa de força para vender as suas impressoras. Por quê? Porque é produtividade. Não existe produtividade sem concentração de esforços. Um carro, para ele se mover do lugar, ele precisa de energia. E essa energia vem do combustão. Quanto mais força eu uso no carro, mais combustível eu gasto. Exatamente. Quanto menos eu ponho energia no carro, menos combustível eu gasto. E menos você ama. E o nosso combustível se chama alegria. As pessoas não percebem. Mas o que motiva eu a acordar cedo, tendo ido dormir tarde, para correr que nem um louco pela cidade, é uma coisa só, é alegria, velho. É alegria. Cara, alegria é a chave da existência. Viver a vida a gente vai ter que viver, mas você pode decidir se vai ser com alegria ou sem alegria. Exatamente. Boa.
Boa. Alegria não é uma circunstância favorável. Alegria é um estado de espírito inabalável. Exatamente. Aonde você diz, cara, a alegria do Senhor é a minha força. Eu, contudo, me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta falou isso. Ainda que a figueira não floresça, que os ramos não deem frutos, eu todavia. É aquele coisa assim, cara, dane-se o mundo, irmão. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Exatamente. E eu É gosto incrível. disso, porque eu gosto de me desafiar, e eu sempre digo, a alegria é a arte, ou melhor, ser cristão é a arte de você ser alegre nos dias de maior angústia da tua vida. Você já imaginou você sepultar um filho com alegria? É loucura, né? Você já imaginou você levantar de uma mesa de cirurgia com alegria? Ou sair de uma sala de um diagnóstico de câncer com alegria? Por quê? Porque, cara, o que é a nossa vida aqui, irmão? Que notícia é essa que é suficiente para te roubar a alegria? Que notícia trágica é essa que tem poder para tirar de você uma natureza, que é a tua alegria? Nossa alegria é a natureza divina. Natureza divina. E se tá tirando alegria, porque não é alegria que vem de Deus, né? É Por isso que felicidade. nessa carta aos Filipenses é a carta mais alegre que Paulo escreve. Até na 10ª linha ali você já percebe alegria na carta de Paulo. Paulo sempre era o cara assim, murmurador, era o cara, é o brabão, é o Só que brabão da história. é engraçado que ele tava nos dias ruins, né? Ele tava à beira da morte. Ele tava talvez a um dia da morte dele. Ele não sabia. Só que ele continuava escrevendo as cartas, mano. E é isso que a gente precisa levar para nossa vida. É a gente olhar para Paulo e ver e como que ele passava por isso, entendeu? É. E Depois de ele 20 anos pregando o evangelho, sobrevivendo a 3 naufrágios. Não, o cara é louco, bicho. O cara era doido, mano. O cara era macho, velho. E ele continuava firme, cara, e prosseguindo e fazendo com que o reino avançava. Isso é muito doido. Exato. Podemos ir para a segunda? Bora. Segunda. Eu quero falar com vocês o tema sobre sofrimentos. Paulo relata suas apreensões sobre as perseguições que os cristãos estavam sofrendo e os martírios. Paulo diz que os cristãos continuariam a enfrentar perigos assim, mas que as perseguições, afinal, resultariam em um progresso para o reino de Deus. Então, situações adversas que resultam no avanço de Deus. Lá em Filipenses 1, versículo 12, ele diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Olha que loucura, bicho. O cara tava lá, ele manda para os irmãos dele e fala: Ó, quero que vocês saibam que tudo que eu tô fazendo aqui, sei lá, a cada dia que eu fico sem comer nessa prisão, a cada dia que me batem aqui, tenha um proveito. Esse proveito é para o avanço do reino de Deus. E a gente sempre fala, né, cara? Na verdade, sempre quando eu tô passeando com o Arno, assim, a gente vê uma igreja assim no meio do nada. E daí o Arno fala, olha pro lado assim, pô, mais um macho aí, ó, tá aí mais um macho. Mais um macho que abriu uma igreja. Cara, que é isso? Porque a gente não tem noção, cara, do que esses caras passam para continuarem abrindo igreja no meio do nada e por um único objetivo, mano. Eles querem que as almas sejam salvas, eles querem que o reino de Deus avance. E a gente não tem ideia, cara, do monte de pastor de cidade pequena que a gente talvez nunca vai nem nessas cidades. Os caras estão passando fome, não tem água e os caras continuam, cara. Os caras continuam porque eles entendem que essa motivação que eles têm no coração deles vai resultar em algo tão mais grande, algo que vai ser tão, sabe, extraordinário, algo que vai ser eterno, que eles entendem, cara, minha vida aqui, vamos gastar, bicho, porque depois a próxima fase é só alegria. Então, Paulo, nesse momento, ele ensina pra gente que ele perseguições, a gente já passa por algumas, a igreja no Brasil já passa por algumas, com esse movimento comunista e tudo esse pessoal do mimimi aí, eles ficam atacando as famílias e as igrejas. Tá, tem igrejas ruins, tem igrejas ruins, tem pastores que pisam na bola, só que não podem generalizar, né? Em
tem bondade e honestidade nesse Brasil. E Paulo, ele nos ensina isso também. Essa é a segunda lição que a gente consegue ver nas cartas aqui, na carta. Então, Paulo, ele fala para nós que dias ruins virão. Só que ele fala também para a gente, pois, não tô querendo dizer que quanto mais a gente sofrer, maior o prêmio. Só que não é isso. Isso aí é bobeira. Só que a gente precisa entender que a nossa vida é longa. E no meio desse trajeto gigante, mano, vai ter dia ruim, né, Cal? Talvez, nem se falou, tem gente que perde um filho, tem gente que perde um pai. E falando nisso, eu tava lá na Bethel e quando aconteceu daquela cantora, uma das cantoras da Bethel Music, ela perdeu uma criança de 2 anos. Ela tava em tour, ela tava em São Francisco e ela recebe uma ligação e fala que a criança dela morreu, que ela parou de respirar. E 2 dias depois, ela tá cantando na vigília para a filha dela ressuscitar. Aí mano, o que é isso? Que alegria é essa? Que motivação é essa que faz uma mãe? Acabou de perder uma filha de 2 anos. Ela estava fora, tava numa cidade a 3 horas de distância. E de repente ela tá em cima do púlpito, liderando o louvor e trazendo o céu para a terra e fazendo. Cara, e você percebe que eu percebi que quem saiu ganhando nisso tudo foram as pessoas que estavam lá, que elas viram ela lá em cima cantando e chorando e só que ela cantando para Deus e entregando sua devoção, e as pessoas que estavam embaixo, mano, eu tô aprendendo muito com isso, velho. E você percebe que ela tava em cima, tinha acho que umas 100 pessoas que estavam lá dentro dessa vigília. Imagina que essas 100 pessoas, mano, saíram com uma gasolina saíram com combustível tão loucura assim, cara, tão abastecidas com essa experiência, que, mano, pode vir algumas situações na vida, só que a gente vai passar por cima, entendeu? Isso eu levo para mim, eu falo para Luiz que até, cara, depois que eu vi essas coisas, que eu vi algumas coisas lá, eu era muito emotivo, né? Eu sou ainda, só que eu não sou tanto quanto eu era antes. Eu digo em relação a alguns problemas, em relação às situações que a gente passa, né? E a gente consegue se manter firme, cara, a gente consegue se manter em pé. E, cara, isso é maravilhoso. Eu achei forte, velho. Porque, bom, você é pai, mano. Eu vou ser ainda. Mas eu não tenho noção do que é perder um filho e no outro dia tá lá liderando uma vigília e falando pro pessoal, não, mano, bora, vamos avançar. Esse não é o final. Não é o final. Deve ser, mano, isso deve ter movido o mundo espiritual de uma forma que eu não entendo. Então, essa é a segunda lição que eu tiro dessa carta, Cal. Você tem alguma consideração sobre as diversidades que a gente passa? E Paulo, ele diz que tudo isso essas perseguições, essas adversidades, elas vão resultar na propagação do reino de Deus. Você tem alguma observação antes de eu passar para a última? É interessante que quando a gente escuta essa proposta do evangelho de você passar no sofrimento, eu sempre volto no texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Logo, se o que você está vivendo hoje não é bom e você ama a Deus e caminha segundo o seu propósito, entenda que não é o fim ainda. Exatamente. E aí, no meio dos processos, a gente amaldiçoa a Deus, a gente amaldiçoa a esposa, no meio do processo eu amaldiçoo meu pai, no meio do processo. Só que você está no meio do processo, calma, irmão, calma. Exatamente, é isso aí. Dá um zoom na vida, assim, e como você bem disse, né? A vida é longa, e esse acho que é um valor em comum que a gente sempre lembra de novo, né? Uhum. Dá um zoom, assim, sai de dentro desse dia que você vive hoje e entenda que os próximos 20 anos vai rolar muita água debaixo dessa ponta, porque você está tão desesperado por uma coisa só, né? Exatamente. E a semana eu sentava com um amigo muito querido meu, né? E um amigo assim que a vida literalmente esmagou ele de todos os lados. Da noite para o dia, todos os sonhos foram impactados. E eu percebi ali o quanto ele estava dentro da situação. Tão dentro que ele não conseguia enxergar um palmo de futuro. Sabe, o palmo do futuro dele é assim: meus filhos precisam terminar de ter pai e ser criado. Fora isso, não sei mais o que vai ser de mim. Então, rapidamente, naquela hora, me veio assim uma convicção de falar: não.
Ih, cara, a vida é muito longa, irmão. As tuas quedas hoje, elas vão ser lembradas só por você daqui 20 anos. Daqui 20 anos ninguém lembra o que aconteceu com você. E às vezes a Exatamente. gente cria um monstro de reputação na nossa mente e a gente começa a falar assim, não, eu não sou mais ninguém, todo mundo está falando, todo mundo está pensando, e no fundo todo mundo não lembra nem quem foi o último deputado que eles votaram. No fundo todo mundo não lembra nem de si mesmo, as cagadas que fez na vida. Não é verdade? Então existem algumas coisas que a gente precisa lançar para o reino de Deus. Falar, Deus, eu transfiro isso em justiça para o teu reino. Eu absorvo isso em justiça para o teu reino. E esse amigo, assim, eu olhei para ele uma altura da conversa e falei, irmão, talvez tudo aquilo que você está se sentindo envergonhado é, na verdade, o meu orgulho de ver você tirando a nossa pregação do papel. Porque por 6 anos a gente pregava uma mensagem. Agora, nos próximos 100 anos, a gente vai ser sustentado pela mensagem. Só que é na prática. É muito fácil você falar que você é mais importante do que você faz. É muito prático você pregar dizendo que Deus não te recebe pelo que você faz, mas por quem você é. Até o dia que você precisar sentir isso na aplicação. Não. É, Até o dia que você estiver tão desacreditado que alguém vai precisar chegar para você e te lembrar de tudo aquilo que a gente tanto pregou. Então, tudo termina em glória para o reino de tudo, Deus. Tudo. tudo. Não existe, eu sempre falo, todo testemunho ou toda luta vencida, ela obrigatoriamente precisa se tornar um testemunho. Toda luta vencida. Ah, mas eu gostava de zoofilia. Se você tinha um problema de zoofilia, que você transava com animais, entenda, o dia que você superar isso, o dia que você for curado nisso, isso se torna o seu testemunho e o mundo precisa ouvir o teu testemunho. Precisa terminar em glória. Não existe vergonha o suficiente que a gente varre para baixo do tapete e nunca mais quer tocar naquilo. Por quê? Porque você é a tua história. E a tua história é a história mais importante que existe. A tua história, ela cura. A tua história, ela redime. A tua história, ela pavimenta um caminho para outras pessoas. Exatamente. Nós somos uma autoridade naquilo que nós superamos. Só que se eu superei e eu tenho vergonha daquilo, eu não posso usar isso como autoridade. É verdade. É isso aí. É isso aí. Eu superei algumas coisas, né? Você sabe, conhece bem minha vida. E eu, na verdade, durante, acho que eu tinha 22 anos, Cal, e começou, eu era muito bem de saúde, eu sou hoje, só que a minha vida, a minha saúde física, ela começou a cair assim de uma forma estranha e isso me deixou muito triste na época. Eu lembro que a primeira vez que eu fui internado no hospital, eu pensava que eu tinha câncer. Isso meu pai e minha mãe falaram depois para mim não ficar, né, doido. Me internaram no hospital com suspeita de câncer no meu intestino e tal. E depois de novo me internaram de novo, passou um tempo, não era câncer na primeira, graças a Deus. E depois passou um tempo e eu também sofri outras coisas e pensava que eu tava com câncer também em outro lugar e não era. E cara, é como você falou, e a gente precisa não ter medo desse processo todo e a gente entender que essas coisas que a gente passa aqui durante a nossa vida vai resultar em algo glorioso, com certeza. Se a gente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, isso, se a gente entender isso dentro do nosso coração, com certeza isso vai resultar em glória. E você conhece minha vida, também aconteceram as coisas quando eu casei, né? O Cal sabe. Só que, mano, era para mim estar louco. Era uma situação complicada, mas Deus é bom. E a gente está aqui e Paulo nos ensina isso. Então, a gente precisa encontrar Deus durante o nosso processo. A gente precisa encontrar Deus todos os dias durante esse percurso que talvez, aqui nem se falou, a gente precisa dar um zoom. Se a gente não der um zoom, mano, a gente vai desistir já. Na primeira adversidade que aparecer na nossa vida, a gente vai desistir. Porque não é fácil mesmo. Tem coisas que a gente passa que ninguém sabe. Nem o pastor, nem mãe, nem pai, nem só Deus. E a gente vai desistir. Se a gente não entender que Deus ele
também está com a gente durante o processo, a gente vai desistir. Então a gente precisa entender, vocês que estão assistindo, eu tenho certeza que alguns de vocês estão passando por alguns problemas que a gente aqui falando agora, a gente não tem noção. A gente não tem noção, só que eu quero que vocês entendam que Deus ele olha para você durante o processo também. Deus ele guarda você durante o processo também. Não desanime, não desanime, porque isso vai trazer glória, isso vai trazer. Existe uma linha de chegada, mano. E vocês vão chegar lá, e a gente vai chegar lá. E a última, cara, que eu marquei aqui, Paulo ele fala para a igreja sobre a humildade. A unidade e humildade. A igreja estava sofrendo com alguns membros problemas de soberba e como resultado disso, divisões. Paulo exorta aos crentes de Filipos a serem humildes como Cristo, que isso resultaria em unidade. Portanto, Paulo escreve uma das passagens mais brilhantes sobre humanidade e humildade de Jesus, que ele fala ali no capítulo 2, que Jesus, cara, ele veio, ele negou tudo que ele tinha, toda a divindade dele, praticamente, todo o poder que ele tinha para se misturar entre a gente, cara, para se fazer uma formiga que nem nós. Ele se fez formiguinha para entrar no formigueiro e, mano, quantas formigas eu consegui tirar desse formigueiro para mostrar que existe um campo inteiro para eles, eu vou tirar desse formigueiro. E Jesus, ele veio, isso para nós é a maior lição de humildade da história. Então, Jesus, ele veio até nós, ele se fez humilde, se fez um como a gente, né? E ele fala aqui, no capítulo 2, ele fala, por estarem unidos com Cristo, a gente alcança a força, a gente se anima, a gente consegue entender o amor de Deus e a gente consegue ainda participar. Ele diz aqui, ó, e vocês participam do Espírito de Deus. Então ele está dizendo aqui que o Espírito de Deus é humildade, é amor, tudo isso que ele está falando aqui, força, são virtudes, são adjetivos do Espírito de Deus. Então, se a gente é humilde, se a gente bota as pessoas primeiro antes da gente, do que os nossos próprios interesses, por exemplo. Imagine se na igreja, Carlos, todo mundo... um exemplo. Cara, eu vou cantar uma música top hoje lá na igreja. Daí o cara do lado... Não, canta você, cara. Canta você primeiro essa música. Não, canta você. Não, canta você. Vai lá, pode cantar essa música. Vai, estreia essa música lá. Mano, imagine como seria tudo mais fácil hoje na igreja. Não, prega você hoje. Eu prego no domingo que vem. Não tem problema. Deus está falando com você hoje, prega você. Tá tudo certo. E eu acredito que se a gente fosse mais humildes, a gente alcançaria com certeza uma união, uma unidade que a gente não tem ideia do resultado que isso traria para a igreja, traria para o bairro, traria para a organização. Então, cara, a humildade. Então, isso é a última lição que Paulo, que eu marquei aqui de 3 lições que eu tirei, só que tem bem mais. Então, a humildade é uma das, entre outras, que Paulo nos ensina através dessa carta que ele escreveu para a igreja de Filipe. Então, sempre procure botar o interesse dos outros acima dos seus, porque não é ser bobo, não é ser burro, mas você sabe a hora que tem que fazer. E a gente sabe a hora que a gente tem que colocar algumas coisas na frente antes da gente mesmo. E a gente precisa entender isso todos os dias, porque, ó, cara, gratidão, satisfação, generosidade, tudo isso está dentro de ser humilde. E cara, eu falo, mano, eu vivo coisas hoje, cara, que mano, eu não sabia que eu ia viver tão rápido assim na minha vida, velho. Morar no lugar que eu moro, ter a esposa que eu tenho, frequentar a igreja que eu frequento e poder fazer parte do ministério tão maravilhoso e poder conhecer pessoas tão maravilhosas. E eu tenho certeza que isso acontece na nossa vida porque a gente coloca algumas coisas na nossa frente, à frente dos nossos próprios interesses. E eu dou graças a Deus por isso. Eu sou muito grato, eu sou satisfeito. Eu tenho essa constante no meu coração, essa satisfação. E eu acho que isso que também me motiva todos os dias. E a gratidão é uma das coisas que me faz levantar da cama todo dia, cara. Porque a gente tem vários motivos para não levantar, né? E eu sou muito grato. E Deus sabe disso, você sabe disso. E é isso, essa é a minha devocionalzinha da semana. Deus vem falando comigo
na verdade, sobre a palavra esperança, especificamente nesses últimos dias. E a esperança foi a primeira que a gente falou ali, alegria e esperança. A esperança, ela significa que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Aí ele termina, fé. Então, mano, fé é sinônimo de esperança e assim vice-versa. Então, eu encorajo vocês que estão assistindo, sejam alegres, tenham esperança, esteja, não importa a situação adversa que você viver, ela vai resultar no avanço do reino se você acreditar que tudo que a gente passa tem um propósito e tudo que a gente passa é para o reino de Deus. E a última, humildade. E a humildade, ela revela a unidade. Então, sejam humildes também. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua família, vai mudar onde você trabalha. As pessoas vão começar a ver em você, pô, o cara me cedeu ali. Era a vez do cara de fazer apresentação, ele me cedeu. E assim vai. E as coisas essas coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente começa a perceber o avanço na nossa própria vida mesmo, porque Deus é tão bom que o reino avança e a gente consegue avançar individualmente também, porque Deus ele é bom, ele quer ver a gente bem, ele quer ver a nossa empresa faturando bem, ele quer ver nosso ministério frutificando, florescendo, ele quer ver a nossa família estruturada, feliz. E tudo isso acontece quando a gente bota em prática essas virtudes, esses princípios que a gente acabou de aprender e relembrar hoje aqui. Então, é simples, só que a gente precisa sempre lembrar disso, né, Cal? Como eu disse, o óbvio precisa ser dito. E às vezes a gente esquece de ser até mesmo alegre. Então, sejam alegres, humildes, e não importa o que vocês passarem. Deus olha para vocês no meio do processo, no início, no meio, no fim, e vocês verão que... e o Cal disse uma vez que o tempo, ele traz consigo as suas riquezas. Isso tem tudo a ver com o processo, porque, que nem ele falou naquele dia na igreja, no culto. Cara, hoje mesmo, nesse exato momento, tem alguém sendo contemplado numa carta de consórcio. Hoje mesmo, nesse exato momento, tem alguém ganhando uma casa. Hoje mesmo, nesse exato momento, tem alguém ganhando uma promoção no trabalho. Hoje mesmo, nesse exato momento, nesse exato segundo, tem alguém conseguindo um emprego. Então, vejam, cara, o tempo ele traz consigo as suas riquezas e a gente precisa encontrar a glória no meio do nosso processo de vida. Beleza? E é isso, cara. É isso que eu espero que tenha sido válido para você e para as pessoas que estão nos assistindo aí. Amém. Paulo, ele está falando aqui, quando ele começa o capítulo 2 ali, ele começa a lembrar do quanto Jesus literalmente entrou num lugar de humildade. Humildade não é uma reação que eu tenho baseado nas pessoas que me relacionam. Humildade é um lugar que eu entro e falo, eu vou ser assim, eu sou assim. Não é baseado na condição que as pessoas me tratam. Se alguém me tratar legal, eu vou ser humilde. Exatamente. Não é uma moeda de troca. Se alguém me tratar igual... Não é uma moeda de troca, exatamente. E a gente, na verdade, tenta ser humilde com quem é humilde com a gente, já percebeu? Mas com quem é arrogante, a gente sai da humildade. É verdade. É verdade. E aí, Paulo ele começa lembrando assim, ó. Ele começa falando assim, ó. Se vocês receberam algo bom para seguir a Cristo, e aí ele fala, ele tá jogando meio que assim, tentando lembrar, fazer a gente lembrar de onde a gente saiu, ó. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor de Cristo fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, aí ele vem e ele fala assim, ó, me faz favor. Ele tá falando assim, meu, vocês sabem o que a gente já empreendeu junto. Vocês sabem o que aconteceu com vocês. Vocês já fizeram isso, já receberam aquilo, já viram isso, já viram... Então me façam um favor. Primeiro, número 1, concorde um com os outros. Só humildade que me faz concordar com você. Se eu não sou humilde, mano, eu te resisto cada ideia. Mesmo que eu concorde com elas, eu resisto. Por quê? Porque eu não sou humilde. Então, humildade é concorde uns com os outros. Número 2, ame uns aos outros. Isso é humildade, irmão. Humildade. Tem pessoas que se sentem fracas amando as outras. Ela se sente frágil. Ela fala, esse negócio de mimimi. Mano, é muita doença um cara que se sente fraco amando alguém.
que se sente fraco, talvez precisando dar o braço a alguém, né? Um abraço, e o cara, não, eu vou estar me rebaixando Acho que é demais. muito frufru. Ah, isso aí é muito quem é. Terceiro, Exatamente. ele fala assim, ó, sejam amigos de verdade. E aí ele fala o que é ser um amigo de verdade. E ele fala o seguinte, faça o meu favor. E ele fala assim, ó, não. Primeiro, não. Não joguem sujo. Se você concorda um com o outro, ama um ao outro e é amigo de verdade, primeiro, não jogue sujo. Isso aí tá tudo no capítulo 2, tá? Uhum. Segundo, não bajule ninguém só para conseguir o que você deseja. Ou seja, põe o interesse próprio do lado e ajude os outros em sua jornada. Ele tá falando assim, ó, cuidado, eu, Paulo, sei que vocês estão se prevalecendo. Ele tá falando assim, ó, não jogue sujo. Não bajule ninguém só para conseguir o que deseja. Terceiro, não fique obcecado em tirar vantagens. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar quem precisa. Uhum. Ele está falando, irmão, sai do foco. Tira a tua vida da reta. Para de olhar para você. Para de terminar em você. Termina nos outros, né? Tira o olho do teu umbigo, né? Tira o olho de você. Você já está bem. Você já chegou. Você já viu. Você já tem. Você já pode. Agora, será que você pode estender um pouco para o outro? E aí, a partir do versículo 5 aqui, ele desce a régua e fala, mano, tentem pensar como Cristo pensava. E aí a pergunta é, mas Cal, como Cristo pensava? E a resposta é, mesmo em condições de igualdade com Deus, Uhum. Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Exatamente. Cara, Jesus era Deus. Jesus Era... podia ter dado um gosto. Ele era Deus, só que ele não tentou ficar que nem Deus. E ele podia ter cuspido no cara que estava crucificando ele com um guspe ácido, tá ligado? Um guspe que pega aqui e começa a derreter assim a cabeça do cara, assim. Ele podia ter dado um tiro pela boca com 3 oitão, assim, ó. Plum, saiu uma... Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Exatamente. Ele podia ter saído dando tiro assim, ó. Seus plebeus. Só que esse texto está dizendo aqui, ó. Mesmo na condição de igualdade, ele não tirou proveito dessa condição de modo algum. Exatamente. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. Depois disso, Jesus permaneceu humano. Foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais. Ele viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. E da pior forma, crucificação. Muito bom. Mano, ser humilde é poderoso demais. Não é a gente ser bajulador. Ser humilde não é você andar com o carro com a roupa rasgada, com o carro velho. Não. Ser humilde não é cosmético. Andar com suvaqueira. O cara chega na igreja, rapaz, fedendo, bicho. Você fala que é humilde, que isso? Vai tomar um banho, bicho. Ser humilde é uma maneira de pensamento. É um jeito que você pensa que diz se você é humilde ou não. Exatamente. E a sua humildade significa o quão você não tira proveito dos privilégios que você podia ter sobre alguém. Exatamente. Você não tira. Isso é humildade, irmão. Humildade. E às vezes a gente fica lá na falsa humildade. Ah, amém, amém, sim, obrigado, tal. Só que por trás você está maquinando, por trás você está sendo humilde. É igual cuidador de carro. Ele chega assim para você, ô senhor, obrigado, senhor. Até a hora que você fala assim, ó, tô sem moeda, vai ficar pra próxima. Aí o cara já sai nervoso. Ele já manda você pra aquele lugar lá. Aí você fala, vai, cara, você tá me chamando de senhor até agora, velho. Aí você não quis ter o que você queria, e aí, cadê a humildade? Não. É verdade. A humildade é o cara que ele continua te agradecendo e pedindo desculpa. Não, desculpa, senhor. Não queria te incomodar. Né? É um modo de pensar, mano. É um modo. Para de julgar as pessoas pela humildade aparente. Não, porque ele é humilde, ele sempre anda com os pobres. Ele é humilde, sempre tá com os ferrapados. Ele é humilde, ele sempre tá com a... Não. Humildade não tem nada a ver com pobreza, né? Não tem nada a ver com pobreza. Humildade não tem a ver com andar com os mais fracos. Humildade não tem a ver com andar com os menos favorecidos. Humildade tem a ver com o quanto você não tira de proveito
das oportunidades que seria teu direito você ter proveito. Sim. Porque você tem o poder para fazer aquilo, só que você não faz. Abre mão do direito. É aí que tá. É Você muito podia- louco. Tipo, não é errado. É politicamente, é socialmente aceitável. Aceitável. Não é Exatamente. errado. Só que Mas você isso aí, não faz. Bruno. 2 minutos Muito para bom. terminar. Considerações finais, meu irmão. Cara, eu quero agradecer vocês todos, você, Cal, por dar essa oportunidade. Eu também aprendo muito, tá? Com tudo isso. E a consideração final é que a gente precisa entender essas virtudes, esses princípios, e a gente precisa colocar em prática. Coloque hoje mesmo em prática. Depois do almoço, você está vendo aí o vídeo, coloque em prática na sua empresa, na sua família, e você vê o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que quando a gente é grato, quando a gente tem satisfação naquilo que Deus já fez pra gente, a gente não precisa tentar usurpar nada, né, Cal, como você disse. Talvez você tenha o poder de fazer algumas coisas que está ao teu alcance, só que você talvez não faz, mas dá oportunidade para outra pessoa. Enfim, são várias as situações. Então, eu quero encorajar vocês, pessoal, a botar em prática esses princípios que a gente comentou aqui, alegria, esperança, e como entender a glória do processo, no meio do processo, e a humildade. Amém. E eu quero encorajar vocês esse final de semana ainda, e eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês ainda esse final de semana, em nome de Jesus. É Valeu, isso aí. pessoal. Obrigado a todos vocês. Voltamos semana que vem. Muita surpresa pela frente. Se eu não me engano, semana que vem o Vitor Azevedo está de volta aqui. Tenha nosso culto no domingo, 7 horas da noite, ao vivo para todos.